Fala, moçadinha, beleza? Tranquilo? Outro tópico extremamente importante. Isomeria geométrica, isomeria agora espacial, ok? Lembra? Na aula de isomeria, eu dividi isomeria geométrica, isomeria óptica, da isomeria plana. Isomeria plana, posição, cadeia, função, tautomeria, metameria. Legal? Agora, na espacial, duas, a geométrica e a óptica. Beleza? Vamos primeiro com a geométrica. A isomeria geométrica é aquela isomeria que vai aparecer o termo cis-trans. Essa isomeria, esse caso particular de disposição espacial dos grupos, vai me dar a estrutura tridimensional e alterar alguma situação em termos de propriedades também. Ok? Então agora a gente tem que observar a estrutura espacial. Cis, já vou colocar para vocês, quer dizer mesmo lado. E trans quer dizer lados opostos de uma cadeia carbônica ou de uma estrutura orgânica qualquer. Só que a isomeria geométrica é para um caso específico de moléculas espaciais, certo? A isomeria, ela tem que ter uma dupla ligação, ou seja, tem que ser especificamente um alceno, vamos colocar aqui, entre carbonos, e cada lado do carbono da dupla tem que apresentar obrigatoriamente radicais diferentes. Em um ciclo, eu tenho que ter dois carbonos com os radicais diferentes em cada um deles. Mas nada impede que os dois radicais de cada carbono com dupla, certo? Os dois de cada dupla tem que ser diferente. Os dois de cada dupla tem que ser diferente. Mas nada impede que esse radical com esse radical sejam iguais. Eles podem ser iguais, mas eles podem ser diferentes também. É o carbono da dupla. Então, esconde um lado e vê esse carbono aqui, tem esse radical e esse radical. Esses dois radicais são diferentes? Legal. Aí você olha o outro lado. Esses dois radicais são diferentes? São. Então, apresenta isomeria geométrica. Agora, se um lado for igual e do outro lado for diferente, os dois lados têm que ser diferentes. Se uns são iguais, não apresenta isomeria geométrica. Já vou colocar no desenho para vocês. Tudo bem? E em compostos alênicos, que tem, né, o propadieno, duas duplas ligações. Então, as duplas são condensadas, certo? Não alternadas. Então, é assim, ó. Este é uma, ou essa é uma característica. Só que aqui eu tenho A e aqui eu tenho B. Aqui eu tenho A e aqui eu tenho B. Opa, B. Então, esses dois têm que ser diferentes. Obrigatoriamente, esses dois têm que ser diferentes. Mas nada importa que A seja igual a A e B tem que ser igual a B, certo? Pode ser que aqui eu tenha C, por exemplo. A é diferente de C? É. Então, apresenta isomeria geométrica. Mas a principal é essa aqui, ó. A principal. Tranquilo? Cis quer dizer que quando os ligantes maiores estiverem do mesmo lado, e trans quando eles estiverem em lados opostos. Que também vem do alemão, certo? A orientação Z e E. Muito comum hoje em dia, antigamente não aparecia muito isso não. Hoje eles estão colocando E e Z. Aí você pode gravar aqui, ó, cis. Certo? Mesma coisa que cis. Então, cis e cis são do mesmo lado. E trans e E, lados opostos. Ok? Aqui, ó. A isomeria geométrica, compostos que têm dupla ligação. Ó, o 1,2-dicloroeteno. Então, eu tenho a dupla ligação, certo? Aí você faz assim, ó. Para você determinar se ela é cis ou se ela é trans, você no meio da dupla passa uma linha. No meio da dupla, você passa uma linha. Ok? Agora, você tem hidrogênio em cima e o cloro embaixo. Hidrogênio em cima e o cloro embaixo. Hidrogênio em cima, o cloro embaixo. O cloro em cima e o hidrogênio embaixo. Para você determinar, já vou até avisando aqui, quais são os ligantes, ó, porque daí você vai ter que ver, esse lado são diferentes? São. Este lado são diferentes hidrogênio do cloro? São. Então, ele apresenta isomeria geométrica? Ok, ele apresenta. Só que para determinar se ela é cis ou se ela é trans, você vai ter que analisar os ligantes de cada lado, os maiores. Como é que eu vejo isso? Pelo número atômico. O número atômico do hidrogênio é 1, do cloro é 17. Então, do lado esquerdo, o cloro é o maior.
Beleza? Agora eu vou para o lado direito. Hidrogênio é 1 e cloro é 17. O cloro é o maior. Então, note que para esta molécula aqui, o cloro e o cloro estão do mesmo lado do plano que eu acabei de colocar no meio da estrutura. Se eles estão do mesmo lado, só pode ser o cis. Beleza? E o cloro agora e o cloro agora, eles estão em lados opostos do plano que eu acabei de colocar. Então, ele só pode ser quem? O trans ou o E. Tudo bem? Que é o que eu vou colocar para vocês, ó. Os radicais, eles deverão ser diferentes. Então, esse é o lado direito e esse é o lado esquerdo. Tá ok? Então, para cada lado, R1 tem que ser diferente de R2 e R3 tem que ser diferente de R4. Mas nada importa que um cloro de um lado seja igual ao do cloro do outro lado. Ok? Outro exemplo aqui, ó. Daí eu já dei para vocês a nomenclatura e as posições, ó. Isso está diretamente ligado ao ponto de fusão, ao ponto de ebulição. Certo? A densidade, certo? Então, tem características diferentes. Estruturas diferentes, características diferentes. Uma pode ser solúvel, outra pode ser insolúvel. Tudo vai depender da polaridade de cada molécula. Ok? Como diferenciar cada uma dessas estruturas? Então, tá aqui, ó. Como o cloro, ó, passei o plano, que eu havia falar para vocês, o cloro é maior e o cloro é maior. Eles estão do mesmo lado. Então, é o cis-1,2 de cloro eteno. Ou Z12 de cloro eteno. Ok? Então, a denominação para orientação está aí, certo? É pelo número atômico maior. O cloro é 17 e o hidrogênio é 1. Sempre eu olho um lado para depois olhar o outro lado. Tranquilo? Beleza, né? Bem facilzinho. Professor, como é que eu sei o número atômico? Eles dão na tabela ou na sua própria questão. Aqui, ó. Aqui é bacana, ó. Quem que você vai caracterizar aqui, ó? O plano está no meio, que está em amarelo, só que o carbono é 6. O bromo é 35. Então, o bromo é maior. Do outro lado, hidrogênio é 1 e o carbono é 6. Não é o CH3, não. É o elemento direto ligado a ele, que é o carbono. Então, como o bromo e o carbono, CH3, são os maiores em relação a cada lado, ele só pode ser o quê? O cis. Ok? Aqui, ó, 35 e 6. Bromo é maior. Hidrogênio é 1 e carbono é 6. Carbono é maior. Então, eles estão em lados opostos, só pode ser o trans. Bem tranquilo, bem sossegado. Agora, para cadeias que têm uma especificação maior, geralmente o aluno já de cara, ele consegue perceber que CH3 é maior do que hidrogênio. Deixa eu pegar no de cima aqui, ó, CH3. Agora, do outro lado, você teria que fazer uma interpretação diferenciada. Que nem aqui, ó, carbono é 6, ó, é igual. Carbono é 6, carbono é 6, é igual. Ah, professor, mas o CH3 do lado é maior do que, né? Não, óbvio. Só que você teria que visualizar desta forma, ó. O hidrogênio que está para cima e o hidrogênio que está para baixo, aqui eu tiro e está ligado ao carbono. Aqui, certo? Só está ligado ao hidrogênio, está ligado ao hidrogênio, está ligado ao hidrogênio. Eu vou abrir isso aqui agora, melhor, aqui do lado, ó. Só para vocês terem uma ideia, ó. Então, eu tenho isso aqui, ó, C com a dupla. Aí aqui eu vou ter um C, que vai estar ligado a um H, que vai estar ligado a um H, que vai estar ligado a um C. Os três ligantes imediatos ao carbono que eu estou analisando. E aqui eu tenho o carbono que está ligado ao H, está ligado ao H, está ligado ao H. Então, o carbono é 6, o carbono é 6, é igual. Então, tanto faz? Não. Aí você pede o hidrogênio. Hidrogênio é 1, esse hidrogênio é 1. É igual. Então, esse já elimina, esse já elimina. O hidrogênio é 1, o hidrogênio é 1. Então, é igual. Já elimina, já elimina. O carbono que está, né, na terceira ligação é 6. E o hidrogênio é 1. Opa, hidrogênio é igual ao carbono? Não, o carbono é o maior. Se o carbono é o maior, esse ligante é o maior. Entenderam? Então, cuidado com essa prioridade de número atômico que você vai encontrar. E aqui, como os maiores ligantes estão do mesmo lado, ele é o cis, certo? Como aqui os maiores ligantes estão em lados opostos, é o trans. Então, essa é a maneira de você diferenciar um hidrocarboneto do outro. Tranquilo? Compostos cíclicos, aqui, ó, a mesma coisa. Você nota que os dois cloros aqui, ó, estão para frente,
Não sei se você consegue visualizar. E aqui um cloro está para frente e um cloro está lá para trás. Ó. Então, para frente e para frente é cis. Para trás e para frente, ele é o trans. Então, é apenas aplicar a linha imaginária. E tá aqui, ó. Né, ó. O cloro e o hidrogênio e o cloro e o hidrogênio. Um vai ser trans e o outro vai ser cis, porque eles estão na mesma linha. Tranquilo? Aqui é a mesma coisa, ó. Ok? Um vai ser o trans e o outro vai ser o cis. No ciclo tem que ter 2 carbonos com os seus ligantes diferentes, ó. Legal, né? Isomeria óptica. Isomeria óptica é um pouquinho mais específico e um pouquinho mais detalhado, tá? A isomeria óptica é um caso particular de isomeria, onde que a gente vai trabalhar com luz agora, por isso óptica. A luz polarizada. A luz natural, ela é passada por um prisma, que a gente chama prisma de Nicholl, aonde que ela vai selecionar uma única faixa, uma única onda, vamos dizer assim, por isso que ela está sendo polarizada, uma única frequência. E essa única frequência vai passar por moléculas. Se essa molécula apresentar isomeria óptica, que eu já vou dar a definição para vocês, ela vai desviar o plano, porque ela está vindo assim, ó, vai passar pela molécula. Se ela fizer isso ou isso, desviar para a direita ou desviar para a esquerda, que eu estou fazendo do meu lado aqui, é que porque ela apresenta uma característica diferenciada de outras moléculas. E muitas vezes até tem alguns termos aí, a talidomida, aonde que foi usada antigamente como medicamento para segurar fetos, né, em gravidez de risco, aí causou um risco maior ainda, que as crianças, né, nasciam com certas deformações, mutações genéticas, porque um dos isômeros desta molécula causava essa mutação genética, a outra segurava. Então, por isso que hoje em dia não é só análise farmacêutica descobrir aquela substância, essa substância é boa para isso. Vamos estudar um pouquinho mais a fundo? Vamos ver a sua isomeria? Vamos ver a sua característica geométrica? A sua isomeria óptica? Porque daí elas vão apresentar situações diferentes. Então, todos os isômeros possuem propriedades físicas diferentes, tais como ponto de fusão, ebulição e densidade. Mas os isômeros ópticos não possuem essa diferença. Ou seja, as propriedades físicas são idênticas. Então, como que eu vou diferenciar isso? Pela luz polarizada, certo? Então, é possível diferenciá-lo apenas perante a luz polarizada. Então, a luz natural, ela não é polarizada, eu passo por um prisma e você vai ter a luz polarizada. Simples assim, ok? Então, tá aqui, ó, o polarizador, que é um prisma de Nicholl, aonde que você vai ter ela numa única frequência de polarização. Aí, se a molécula desviar a luz polarizada para a direita, a gente chama de destrógiro. Se desviar para a esquerda, levógiro. Ok? D de destrógiro, L de levógiro. Sinal de mais quer dizer que está desviando para a direita, sinal de menos quer dizer que eu estou desviando para a esquerda a luz polarizada. Agora, esses 3 termos aqui são principais, ó. Enantiômero é quem apresenta isomeria óptica, certo? Enantiômero, que apresenta isomeria óptica. Mistura racêmica. Eu posso fazer um exame expresso, porque assim, ó, se aquela molécula apresentar isomeria, ela pode ter desvio para a direita para a esquerda. Se eu pegar 50% do direito e 50% do esquerdo, porque o desvio é o mesmo. Então, se ele desvia mais 35 para um lado, ele vai desviar mais 35 para o outro lado. E mais 35 com menos 35, quando eu pegar quantidades equimolares, ou seja, iguais, 50%, 50%, eles se anulam. Então, ela não vai ter a passagem. Aí, se você pegar essa característica, é por isso que eles vão estudando cada passagem, tá? Essa é uma técnica experimental. E se eles não desviarem, é porque daí aquele desvio realmente é efetivo, para um lado ou para o outro. Consequentemente, não vai ter desvio a mistura racêmica. Por isso que a gente chama que ela é inativa. Ela é opticamente inativa. Ok? Porque eu tenho 50% do destrógiro e 50% do levógiro. Sempre. Ok? Aqui é a parte experimental. Então, a lâmpada, ela passa pelo prisma de Nicholl.
você vai ter a luz polarizada e você vai ter o observador, certo? Que sai por computador isso hoje. Aí se você desvia para a direita, você vai ter o destrógeno. Se desviar para a esquerda, você vai ter o levógeno. Porque tudo é uma conformação espacial. Olha o ácido mais D lático, ó. Mais D. O que é mais D? Quer dizer que ele está desviando a luz polarizada para a direita. Só que esta molécula aqui, ó, é igual a esta. Só que elas estão espacialmente conformadas de formas diferentes. Por isso que isso aqui é um espelho. Aí que vem a parte importante agora, ó. Agora que vem a dedução fantástica aqui. Quando você passar um espelho na molécula e a sua imagem especular, certo? Não for superponível, o que é superponível? A mão, ó. A mão é um espelho, ó, uma da outra. Eu coloco um espelho, você vai ver a mão. Se você pegar esta molécula imagem, tirar do plano e tentar colocar em cima e ela não bater, é porque são enantiômeros. Ela apresenta isomeria óptica. Não é assim, ó, virar a mão. É tirar do plano, você vai ter que imaginar daí a molécula saindo do plano, estilo Matrix, vir em cima da outra e tentar encaixar. Se não encaixar, é porque ela apresenta isomeria óptica. Se ela encaixar, é porque ela não apresenta isomeria óptica. Ela não vai desviar a luz polarizada. Ponto. E esses enantiômeros também são chamados de enantiomorfos ou antípoda óptica. Beleza? Então, ó, se você pegar essa parte aqui, ó, tirar do plano, quer dizer que ela vem para cá, ó, HOOC. E tá batendo em cima do CH3 que está ali? Não. Então ela apresenta isomeria óptica. Sabe por quê? Vai fazer sempre espelho? Não, você não vai fazer isso. Você vai fazer isso aqui, ó. A condição para que um composto apresente isomeria óptica é apresentar carbono assimétrico, carbono quiral, estereocentro. O que é um carbono quiral ou um carbono assimétrico? É um carbono marcado com asterisco, aonde que esse carbono possui os 4 ligantes diferentes. Tá aqui o asterisco, ó. Então, ó, flúor é diferente de H, é diferente de cloro e é diferente do CH3. É o ligante inteiro agora, hein? Não importa o seu tamanho. Eu posso ter um carbono aqui, mas uma... Uau! Gigante! Beleza? Esse é um radical. Tudo bem? Aí um radical para cima. Ela tem que ser sempre tetraédrica. Então, carbono com dupla já não é isômero óptico. Carbono carbono com dupla não pode ser carbono quiral. Ele pode apresentar, né, o carbono com dupla numa cadeia carbônica maior, onde que um dos carbonos pode ter essa característica dos 4 ligantes diferentes. Cuidado com as palavras também, né, professor? Então, esse carbono com dupla, esse não pode ser quiral. Carbono com tripla jamais pode ser quiral. Então, você já pode ir eliminando algumas possibilidades, né? CH3 não pode ser carbono quiral, CH2 não pode ser carbono quiral, C com dupla, C com tripla não podem ser carbonos quirais. Tá ok? Então, essa seria uma das possibilidades, ó. Aqui eu tenho o espelho, ó, que eu acabei de falar. Tá ok? Aí ele fala assim, ó, nos compostos enantioméricos, ou enantiômeros, a imagem especular de um outro, né, que for refletida, no entanto, elas não são superponíveis. Aí eu tenho isomeria óptica. Que nem aqui, ó, a importância disso na biologia, ó, certo? Nós temos um encaixe perfeito e um encaixe não perfeito, ó. Só que uma é a imagem especular da outra, ó. Percebeu, ó? Se você pegar o CO2- e jogar para o outro lado, ele se encaixa no hidrogênio? Não. Então, ela apresenta isomeria óptica. Por quê? Porque esse radical é diferente desse H, que é diferente do NH3+, que é diferente do CO2-. Então, esse carbono é um carbono quiral. Então, ela apresenta isomeria óptica. Mas eu tenho uma parte que é encaixável e a outra parte que não é encaixável. A que encaixa pode ser que seja legal. A que não encaixa pode ser um problema no organismo. Essa é a importância do estudo da isomeria óptica. Legal, né? Bem legal. Aqui, a determinação da quantidade de isômeros ópticos, ou seja, que vão desviar. É uma fórmula que você vai usar. Segundo Van Hoff, é 2 elevado a n
onde que N é o número de carbonos assimétricos, quirais, certo? Estericentros. E aí você tem os isômeros oticamente ativos, certo? Então, se eu tenho um carbono quiral, eu vou ter 2 elevado a 1. Então, eu vou ter 2. Sendo desses dois, um destrógeno e um levógeno. Certo? E se eu pegar 50% de um e 50% do outro, eu vou formar um racêmico. Tá ok? Se eu tiver 2 carbonos quirais, eu vou ter 4 isômeros, certo? Sendo D e sendo L, ok? Agora, disto aqui 50% e 50%, uma racêmica. E 50% disso que 50% disto, mais uma racêmica. Então, eu vou ter 2 racêmicas. Opa, eu tenho 4 ativos e 2 racêmicos. Por isso que os racêmicos sempre serão a metade dos isômeros opticamente ativos. Guardaram isso? 2 elevado a N. Ponto. É essa fórmula que você vai ter que decorar. Só. Certo? Daí você calcula os isômeros oticamente ativos. E a metade desse valor sempre vão ser os racêmicos. Tranquilo? Temos uma ressalva aqui, ó. Eu tenho uma molécula, ele vai perguntar, ó. Depois eu vou colocar a ressalva para vocês. Aqui, esse radical é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente de todo esse. Então, por isso está o asterisco aqui, ó. Certo? Esse é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente de todo esse. Então, mais um. Então, quantos enantiomorfos possui a molécula? Quantos enantiômeros? Ela vai possuir 2 elevado a N, que são os isômeros opticamente ativos, que vai dar 4, sendo 4 isômeros opticamente ativos. Quantos enantiomorfos, ou isômeros opticamente ativos, levógenos eu tenho? Eu vou ter 2, porque sempre é a metade, né? Aqui eu vou ter 2D e eu vou ter 2L. Levógeno, eu vou ter 2. Se você quiser aplicar a fórmula, fique à vontade, como estava na tela anterior. Agora, ó, esse é um problema, ó. Quando eu tiver 2 carbonos quirais iguais, é o que eles cobram aí nas provas aí. Aí você vai ter 4 isômeros só, não joga na fórmula. Carbonos quirais iguais não se aplica a fórmula, são sempre 4. Um D, um L, um racêmico e agora vai surgir o meso, que é por compensação interna da molécula. Porque você sabe que um vai desviar para a direita, outro vai desviar para a esquerda. Internamente, eu não vou pegar 50% de um e 50% do outro e fazer uma análise em cima disso. A compensação é interna da molécula, daí a gente chama de meso. Então, o carbono desvia 50% para a direita, ou 30% para a direita, 30% para a esquerda. Mas com menos, eles se anulam, ele é inativo também, só que é por compensação interna. O racêmico se anulam, mas é por compensação externa. Guarde isso, beleza? Agora, ó, essa molécula apresenta 2 carbonos quirais iguais? Sim, ó. Nesse carbono é um carbono quiral e esse é um carbono quiral. Porque CH2 não pode, CH2 não pode, certo? Certo. Agora, ó, o que eu tenho esse radical, esse radical, esse radical e todo este radical, ó. Se você contabilizar os radicais, certo? Eu vou colocar carbono 1, ó. Do carbono 1, você vai ter um OH, você vai ter um CO2H, você vai ter um H e você vai ter um C2, um H, 1, 2, 3, H3 e 1, 2, 3 oxigênios, O3. Tudo bem? Beleza. Esses são os radicais do primeiro carbono. Agora vamos apagar tudo isso e vamos visualizar o carbono que eu tinha assinalado aqui, ó. Esse é um radical, este é um radical, este é um radical e esse é um radical. Todos são diferentes, que eu vou chamar de carbono 2. Então, radicais de carbono 2 vão ser quem? OH, certo? Que está aqui, já foi. Outro, o CO2H, que foi esse. O H. E do outro lado, ó, um carbono mais um carbono, C2.
Um hidrogênio, 2 hidrogênios, 3 hidrogênios, H3 e 1, 2, 3, O3. Ó. Os dois radicais, os dois carbonos 1 e 2, apresentam os mesmos radicais. Então, são dois carbonos quirais iguais. Então, você vai ter um levógero, um destrógero, um racêmico e um meso, que é inativo por compensação interna. Tranquilo? Então, essas seriam as nossas evidências aí para caracterizar a isomeria óptica da E. Bem tranquilo. É só, principalmente, achar carbono quiral. Essa é a falha de muitos alunos. Vamos lá, ó. A lignina é um polímero de constituição difícil de ser estabelecida por causa não somente da complexidade de sua formação, baseada em unidades fenilpropanoides, figura abaixo, como também porque sofre modificações estruturais durante seu isolamento das paredes celulares da planta. Eles são altamente condensados e muito resistentes à degradação. A sequência em que as unidades p-hidroxifenila 1, guaicilila 2, siriguila 3, sirigila, nas proporções diferentes, são condensadas e o que define a origem da lignina, ou seja, da planta de origem. Então tá aqui, ó, 1, 2 e 3. Aí o aluno já se assusta com as características de cada uma delas, ó, não precisa, ó. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um fenol. O que eu tenho aqui? Um fenol, certo? E aqui eu tenho um éter. Aqui eu tenho éter. Aqui eu tenho fenol e aqui eu tenho éter. Beleza? Daí ele está falando assim, ó. Os compostos 1 e 2 são isômeros de função. 1 e 2 são isômeros de função. Bom, tem fenol é a mesma, mas tem éter, professor. Mas tem que ver se tem a mesma forma molecular, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, é C9. O outro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C10. São isômeros? 1 e 2 são isômeros de função? Não são. Então, já elimina a letra A e a letra B. 2 e 3 são isômeros de posição. 2 e 3. Vamos lá, vamos apagar tudo isso aqui. Apagar. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11. É C11. Opa, são isômeros? Não são isômeros porque não apresentam a mesma forma molecular. Então, elimina. Olha que fácil. Item 3. O composto 3 não possui carbono quiral. O carbono 3, ou o composto 3, não apresenta carbono quiral. Vamos lá, ó. Carbono com dupla não pode ser. Com dupla não pode, com dupla não pode, com dupla não pode, com dupla não pode, com dupla não pode. CH3 não pode porque é ligado a H, ligado a H, ó, já são iguais, não pode. Certo? CH3 não pode. CH2 não pode porque H e H são iguais, não pode. CH2 não pode, CH2 não pode e CH3 não pode. Então, ele não apresenta carbono quiral. Então, item 3, verdadeiro. O composto 1 apresenta isomeria cis-trans. Cis-trans tem que ter a dupla, certo? O composto qual que ele está falando? 1. Então, ó, o 4 está errado, ó, porque o composto 1 tem a dupla, mas é anaromático, né? É alceno que apresenta. Se aqui tivesse uma dupla, aí sim. Ou, aqui não ia poder ter dupla, né? Porque daí esse carbono estaria fazendo 1, 2, 3, 4, 5 ligações, certo? Então, se aqui tivesse uma dupla, aí sim, porque daí eu tenho H e CH3. Esse é diferente do outro. E aqui eu teria o H, por exemplo, e toda essa parte aqui que também são diferentes, certo? Aí sim seria isomeria geométrica. E ele fala que o composto 1 possui. Não, ele não possui isomeria cis-trans. Item 5. Os compostos 2 e 3 não são isômeros. Não são, porque eles apresentam fórmulas diferentes. Então, verdadeiro. Então, letra E, a nossa alternativa correta. Tá vendo, ó? Essa é uma questão de vestibular bem tranquila, bem fácil de ser resolvida. Próximo. Os terpenos estão presentes no óleo
ou nos óleos essenciais das plantas. Um exemplo de terpeno é o mirceno, presente no óleo de loureiro. Olha que bonito. Está aqui ele, ó, estrutura. Analise as proposições em relação à molécula do mirceno. Item 1. Todas as ligações duplas, os substituintes de maior prioridade estão do mesmo lado da ligação, assim todas as duplas apresentam conformação Z. Bom, Z é cis, cis é cis, cis é mesmo lado, ok? Agora, ele fala que todas as ligações duplas, pessoal, essa é uma ligação dupla, eu tenho HH, e HH são iguais. Então, isso aqui não pode ser geométrico, não pode ser cis-trans. Isso aqui, ó, é HH, ó, eles são iguais. Então, não pode apresentar isomeria cis-trans. Aqui, ó, CH3, CH3, eles são iguais, porque a dupla está aqui agora, ó. Então, tem que analisar esse com esse, e eles são iguais. Se eles são iguais, nenhuma dessas duplas ligações será cis-trans. Então, item 1 é falso, certo? Bom, vamos lá, ó. Se o item 1 é falso, já elimina, beleza? Item 2, possui 6 carbonos com configuração SP. SP é com tripla ou duas duplas, lembram? Então, lá, ó, esses carbonos aqui, ó, esse carbono é sp3, esse é sp2, esse é sp3, sp2, sp3, sp3, sp2, sp2, sp2 e sp2. Nenhum com duas duplas e nenhum com uma tripla. Então, item 2, falso. Se o item 2 é falso, elimina, resposta letra E. 3 é verdadeira. Apresenta a forma molecular C10H16. Vamos lá? Deixa eu apagar tudo isso aqui e vamos contabilizar o número de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C10. H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. H16. Certo? CH16 e C10, item 3 verdadeiro, resposta letra A. Tá vendo, ó? Muito tranquilo, muito sossegado, é só você interpretar, caracterizar cada uma dessas evidências aí propriamente ditas. Próxima questão, ó. Determinado composto orgânico apresenta as seguintes características. Possui cadeia carbônica alifática, ou seja, aberta, saturada, só ligação simples, ramificada, carbono terciário quaternário e homogênea. Certo? Já, ó, o composto orgânico que apresenta todas as características citadas acima está presente em. Beleza? Então, homogênea. Opa, para frente. Homogênea, que já é heterogênea, ó. Então, essa letra A eu já elimino. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma. Não. Beleza. Já eliminei. Uma. Depois, ramificada, que tem que ter carbono terciário ou quaternário. Essa cadeia B só tem carbono, ó. Esse é primário, esse é secundário, 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 secundário e primário. Então, essa já elimina. Ok? Aqui, ó, esse é um carbono terciário. Esse é um carbono terciário, esse é um carbono terciário. Ok? Depois, o que ele quer mais? Ó, saturada, só ligações simples. Todas, ó, a dupla não está entre carbonos, dupla não está entre carbonos, então todas são saturadas. Então, o primeiro critério a gente já eliminou. Possui carbono carbonílico que tem C dupla O, certo? Apresenta C dupla O, OH. Então, isso aqui já é o quê? Uma carboxila, então já elimina. Isso aqui já é uma carboxila, então já elimina. Beleza? Agora, é capaz de formar ligações de hidrogênio, certo? Ligações de hidrogênio, tá aqui, ó. Então, letra E, a resposta correta. Tranquilo, meu povo? Beleza? Muito cuidado com as especificações de cada uma daquelas moléculas, relacionar o que precisa ser relacionado. Que nessa questão aqui, ó, eu poderia perguntar para vocês, né, a prova, né, poderia até ter colocado outra característica aqui, ó. Até tá falando aqui, ó,
são enantiômeros, possui enantiômeros, o carbono quiral, até pulei, ó. Esse carbono é um carbono quiral. Tudo bem? Esse carbono aqui de cima, ó, esse carbono, ele não é um carbono quiral. Por quê? Porque esse ligante é igual a esse ligante, ó. Certo? Aqui, ó, CH2, CH2, C dupla OH, CH2, C dupla OH. E se eles são iguais, ele não pode ser carbono quiral, ó. Dupla não pode, CH2, CH2 que não pode, e esse carbono aqui não pode, esse também não pode. Tranquilo? Agora, esse carbono aqui é um carbono quiral, porque esse ligante é diferente desse, que é diferente de todo esse, e é diferente do Hzinho que está aqui, ó. Legal, né? Essa outra molécula que eu já tinha eliminado, ó. Esse carbono aqui, o aluno pensa que não é. CH3 é diferente, não é igual. Certo? Então não pode esse carbono ser carbono quiral. Esse também não, CH2 não pode, CH2 não pode, CH2 não pode, e C dupla não pode também. Então não tem enantiômeros. Legal? A na de cima aqui, ó. Esse carbono aqui poderia ser um carbono quiral, ó. Porque esse CH3 é diferente do OH, que é diferente do H que está aqui, e é diferente de todo esse aqui. Mas não se enquadra na outra possibilidade que você tem ali. Então, você poderia simplesmente ir eliminando certas situações de composição de estrutura. Legal? Beleza? Estude aí, identifique os grupos funcionais, cuidado com os ligantes, coloque do ladinho, circule ele, evidencie cada um para ver se você acha os carbonos quirais. Legal? Beleza? No mais, eu fico por aí. Na sequência, mais alguns tópicos aí dentro da química. Tchau, tchau.